Fala galera, Supimpa. Então, vamos continuar aqui as nossas questões, né, do Enem. Bom, essa questão é a 109 do Enem de 2019, caderno amarelo, para você se situar aí. E bom, vamos lá nessa questão, que essa questão aqui parece ser bem cabeluda aqui de início, mas depois vocês vão ver que ela é bem tranquila, né? Bem tranquila entre aspas. Mas é porque ela precisa de algumas sacadas que a gente no ensino médio não está tão acostumado. À primeira vista aqui, que você dá uma olhada aqui, você percebe que esse camarada aqui tem Y, X, a gente está acostumado, agora Z. Né? Z, ou seja, a gente está tratando em três dimensões aqui, uma coisa que a gente não vê muito no ensino médio. Né? Inclusive, a gente não mexe com essa matemática direito no ensino médio. Então, o que a gente vai tentar, então a gente tem que tentar trazer esse exercício aí para um problema de duas dimensões. Mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, antes de mostrar para vocês isso, vou dar uma lida aqui, né? Que é o quê? Um espectrômetro de massa que eles jogam aqui uma partícula e vê o comportamento dessa partícula através dessa trajetória helicoidal. O que é um espectrômetro de massa? Bom, você joga um campo magnético numa região e vê o comportamento de uma partícula, no caso aqui é um íon positivo, e vê como é que esse comportamento, esse íon vai se comportar, a trajetória dele. E através dessa trajetória a gente descobre a massa. Tá? Uma questão bem interessante aí. O que a gente vê geralmente no ensino médio são esquemas assim, parecidos, assim, que a partícula sai andando para cá e você tem um campo magnético nessa direção. Aí a gente consegue... Esse é um exemplo mais clássico, mais tranquilo que a gente pode se encontrar no ensino médio. Mas esse exemplo aqui com três dimensões é bem interessante, mas poucas pessoas chegam a ver. Então vamos embora. Ele dá algumas constantes aqui, e para você ver a resposta está em variáveis aqui e constantes, né? Então a gente tem que... A questão interessante do Enem por causa disso. A gente tem que chegar numa equação geral que resolve esse problema. Então como é que a gente vai fazer isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar esse problema é que olha para você ver aqui, olha a setinha aqui, ou seja, essa setinha aqui fala que essa partícula aqui, ó, tem uma velocidade para cá, beleza? Olha só, ou seja, ela tem uma velocidade que está naquele movimento ali, naquele momento ali, né? Ela tem uma velocidade que está aqui depois vai ter uma velocidade para cá. E por que eu estou frisando isso? Porque se você for pensar, olha, a gente tem um campo magnético nessa direção aqui, ó. Tá vendo? Olha só que interessante. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Ou seja, se a gente tem, né, uma velocidade aqui e um campo magnético aqui, ó, é fácil de perceber que esses dois caras aqui, esses dois vetores fazem 90 graus. E se esses dois vetores, essas duas coisas fazem 90 graus, a gente pode usar aquela equaçãozinha aqui, ó, que é força, K, V vezes B, né, que é velocidade, e B do campo magnético. Ou seja, já está aqui, a resposta tem um B, então pelo menos o B a gente vai ter que substituir. A gente vai ter que substituir o V. Mas antes de fazer isso aqui, vamos analisar esse problema. Bom, como é que eu vou analisar esse problema aqui com vocês? Primeiramente, eu vou pegar essa figura aqui, ó, né, esses eixos aqui, e rotacionar ele, de certa forma que ele fique assim, ó, bem mais parecido com o que a gente normalmente trata, né, em três dimensões, que aqui seria Z, X, Y, só muda o nome das variáveis, mas o que eu fiz? Só rotacionei, tá? O que isso permite a gente ver? Bom, eu fiz assim porque assim é mais fácil de perceber o que eu vou falar para vocês agora. Esse comportamento aí que a gente percebe nessa imagem, ele tá bem descrito nessa animaçãozinha que eu fiz aí para vocês aí, ó. Pra vocês terem uma ideia, é basicamente assim que essa partícula vai se comportar, né? Se não fosse... Aqui, mais ou menos, eles tiraram a foto, né? Mas ela rotacionaria ali. Bom, agora eu vou imaginar que eu coloco uma caixinha de tinta nessa partícula, né? Nesse íon, e ao longo da trajetória que ele faz, vai derramando tinta e vai marcando o chão, tá? Então vocês vão perceber aí, ó, olha só, que na verdade ele vai estar descrevendo uma trajetória para cima e vai estar rotacionando, ou seja, vai fazer um círculo. Olha só que interessante. E esse círculo que ele faz aí, se a gente olhar aqui de cima, aqui, ó, por exemplo, se você coloca o seu olho aqui de cima e olha tipo, em cima, a gente vai perceber que essa partícula, ela na verdade, ela vai estar fazendo inúmeros círculos. Olha só para vocês verem. Então, essa era a sacada mestre do problema. Esse era o único desafio que a gente teria assim, maior de ver nesse problema, né? Então agora vamos para a parte dos cálculos. A gente já fez uma análise do problema, agora vamos para a parte dos cálculos. Como é que a gente vai fazer os cálculos nesse problema? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que isso aí está um movimento circular uniforme. E se tem movimento circular uniforme, a gente pode trazer aquelas equações, né? V dt para cá. Okay? Nesse caso aqui, a distância, como é um círculo, né? Vou colocar o t aqui, nesse caso aqui, como a distância aqui é um círculo, vai ser o quê? 2πr
πr, que é o quê? A distância de circunferência. Mas olha só que interessante. Como ele está falando que esse dispositivo mede o tempo de voo para n voltas, ou seja, essa distância aqui, ela tem que ser proporcional ao número de voltas. Então, é só colocar essa multiplicação aqui, por exemplo, se ele der 2 voltas, a gente vai fazer 2 vezes a circunferência, ou seja, vai multiplicar por 2 aqui. Então, está totalmente aceitável o que a gente fez aqui, beleza? Então, essa é a nossa velocidade. Outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente trata de movimento circular uniforme é que o quê? Que se a gente está numa trajetória circular, existe uma força que puxa a gente para o centro, que é o quê? A nossa centrípeta, ok? Centrífuga não, centrípeta. Então, ela vai ser o quê? Nossa força centrípeta igual a massa velocidade ao quadrado sobre R, né? Que é o raio dessa circunferência. Beleza. Aí que é onde que a gente tem que começar a fazer as nossas continhas e as nossas substituições. Como que a gente vai começar a tratar esse problema? Bom, deixa eu traçar aqui uma reta aqui. Deixa eu fazer esse paralelo aqui e vou trazer isso aqui para cá, beleza? Bom, como é que a gente vai fazer essas continhas? Olha, muito fácil. O quê? Porque nesse caso aqui, ela vai atuar como uma resultante centrípeta, ok? Ou seja, eu vou igualar a força centrípeta com essa força. Olha só que simples. Então isso fica o quê? mv ao quadrado sobre r igual a, nesse caso eu só copio aqui, qvb. Por que eu não substituí a velocidade já de cara? Por quê? Porque aqui a gente faz essa simples divisão aqui, ó, que não precisa de eu ter copiado esse tanto de coisa aqui, vai ficar bem grande. Né? Então a gente chega à conclusão que vai ser mv sobre r qb. Né? Como ele quer a massa, a gente passa para cá, ó. Passa o r para lá, qb r sobre v. Olha só, olha que interessante. Deixa eu copiar isso aqui e passar para outra página. Olha só. Bom, nós temos essa equaçãozinha aqui, ó, de massa. Só que o que vocês vão falar? Vocês vão falar assim, ó, Diego, bacana, mas e aí, o que a gente faz? Olha só, a minha resposta não tem nem velocidade nem raio. Olha, mas a velocidade a gente achou aqui, ó. Então vamos substituir e ver se vai sobrar alguma coisa. Se sobrar alguma coisa, a gente faz algumas manipulações lá. Mas você vai perceber aqui, se a gente substituir isso aqui, ó, Q, B, vezes R, sobre, né? Vamos lembrar aqui que a gente escreveu lá 2π R vezes N sobre T, ok? Olha só, olha o que a gente tem aqui. Deixa eu escrever isso aqui de uma forma mais simples, que é o quê? Q, B, né? Deixa eu colocar o R aqui. E agora eu vou pegar esse T que está multiplicando, né? Eu faço o quê? Uma divisão de frações. O quê? Eu faço o quê? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então vai ser T dividido por 2π Rn. Olha só, aqui, então aqui embaixo, né? Então a gente pode fazer agora as simplificações necessárias, que é o quê? Corta o R com o R e a gente chega que a nossa resposta aqui, ó, vai ser Q, B, T sobre 2π N. Então a gente chega nessa resposta aqui. Vamos ver se a gente acha aqui, vai ser Q, B, T sobre 2π, vai ser a letra A. Olha só para vocês verem, não é essa, nem essa, nem essa, nem essa. Então assim, aparentemente o problema ele é bastante complicado, porque a gente não tem uma noção tão bacana do que é o movimento em 3 dimensões. Mas se você pegar, como eu falei, analisar isso de diferentes pontos, a gente chega a uma conclusão bem tranquila do que seria esse movimento, que é o quê? Se você olhar de cima, ele vai estar rodando no mesmo lugar, né? E sempre se verificar se a velocidade faz 90 graus com o campo magnético. Aí sim você consegue tratar isso. Caso não faça, provavelmente, né, deve ter alguma resultante aí de velocidade fazendo 90 graus com o campo magnético. Mas aí seria uma questão, né, mais complicada. E como aqui já estava tratando do movimento helicoidal, da trajetória helicoidal, né, que faz nesse caso aí, então bola para frente e é isso aí mesmo que vai ser a trajetória. Beleza, galera? Então é isso, então. Valeu, fica aí nos próximos vídeos aí. Valeu.